Depois disso, o Senhor enviou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu estou enviando vocês como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, não levem saco de viagem, não levem sandálias e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, verso 5 do capítulo 10, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver, diga a eles: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, nós vamos sacudir contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês fossem realizados em Tiro e em Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você vai descer até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos, está me dando ouvidos também. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 então voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas eles não ouviram. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso e por essa palavra tão maravilhosa. Eu peço a Deus nesse momento, em nome do poderoso Jesus Cristo, pelos nossos missionários que estão espalhados por esse estado de Minas Gerais, e não só por eles, mas por aqueles que hão de ouvir a palavra que eles têm levado. Que a mente e o coração estejam abertos, ó Deus, e que haja, ó Pai, vidas entregues ao Senhor, para a honra e glória do teu Filho Jesus, é que oramos. Amém. Queridos, antes da gente falar um pouquinho aqui, eu quero deixar até claro para você que hoje a gente não vai entrar em muitas questões teológicas desse texto, tá? Num outro momento o pastor faz uma exposição mais detalhada, embora alguns temas aqui, se eu não estou enganado, eu já preguei expositivamente, mas a gente pode fazer isso num outro momento. Hoje a gente vai falar de missões, e eu li esse texto aqui porque o meu objetivo é trazer para vocês um pouquinho da dinâmica da obra missionária, como é que isso funciona,
como é que funciona para os missionários e como é que funciona para nós. Qual é a visão que a gente tem que ter dessa obra missionária? Qual é o nosso papel aí? De quem que é essa obra? Quem é que nos chama para esse negócio? Quais são os nossos chamados? Qual é o resultado disso? Como é que isso entra na casa das pessoas? O Evangelho de Jesus, ele só traz paz e alegria, ou ele pode trazer juízo também para uma pessoa? Tudo isso a gente vai ver aqui, que se constitui, na verdade, a dinâmica do trabalho missionário, da obra missionária. São essas coisas que os nossos missionários vivem aí na rua, cada um dentro da sua realidade. Cada um na cidade que está, nos enfrentamentos que estão vivendo, mas todos eles têm esses momentos de enfrentamentos, de alegria, momentos de confrontos reais, momentos em que eles estão tensos, eles não sabem muito bem o que vai acontecer. Então, eles vivem essa montanha-russa no seu trabalho missionário. Então, eu queria trabalhar um pouquinho aqui hoje sobre essa dinâmica da obra missionária. E o primeiro destaque que eu quero dar, está aí no verso de número 1, é quem é que comissiona as pessoas para o trabalho missionário. O texto diz que o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2. Ou seja, é o próprio Senhor da obra que chama e envia pessoas para realizar a sua obra. Isso é um privilégio muito grande, embora muita gente negligencie isso. Você pensa numa coisa, vamos pensar que você é um jogador de futebol, né? Nós estamos aí vivendo um momento em que está chegando um técnico de futebol aqui no Brasil, que é um técnico renomado, cheio de prêmios, né? Você imagina a honra que deve ser para um jogador, imagino eu, ouvir o seu nome sendo convocado. O privilégio de ter sido escolhido por um técnico desse gabarito, onde a mídia está fazendo uma propaganda fora de série, não é verdade? Então, ser convidado por um time desse técnico, imagino eu, que o jogador deve pensar assim, nossa, como que um cara desse naipe olhou para mim, não é? E viu. É fácil, por exemplo, quando ele olha para o time do Flamengo, que ele leva quase todo mundo, não é verdade? Mas imagina um outro time que quase ninguém é convocado. Então ele tem esse privilégio. Isso deve ser uma alegria muito grande, irmãos. Agora você coloca isso do ponto de vista você sabe quem é Jesus Cristo. Você sabe quem é o Senhor da glória. Você sabe como ele vai voltar, a gente tem visto isso em 1 Tessalonicenses. Como que será esse dia que o Jesus que vem buscar a sua igreja, o Jesus que vem buscar os seus missionários, não é mais aquele Jesus humilhado, empoeirado que foi para a cruz, mas é o Rei da Glória. É ele que tem chamado pessoas, é ele que tem convocado pessoas para a sua grande obra. A obra redentora, a história da redenção é o que se tem de mais poderoso nessa terra. Se nós entendemos a Bíblia como ela tem se colocado para nós, se nós cremos que ela é a palavra de Deus e que tudo aqui vai se cumprir, irmãos, vai ser um dia glorioso. Imagina você estar nesse dia, né, ou ressurreto ou vivo, que a gente nunca sabe quando Jesus vai voltar, e ali como alguém que foi comissionado por aquele que está vindo. Então, nós precisamos entender a grandeza disso. O mesmo Jesus que nos chama é o mesmo Jesus que nos envia. E todo crente, como eu tenho dito aqui, ele tem no mínimo 2 chamados. Um é salvação. Não é glorioso você saber que foi alcançado por Jesus para ser salvo? Nossa, isso dá uma alegria muito grande para nós, principalmente se você entende a doutrina da perseverança dos salvos, que uma vez salvo, salvo para sempre. Imagina a tranquilidade espiritual. Tosse, tem hora que parece que ela está indo, ela quer voltar. Mas nós vamos vencer esse nome de Jesus. Não é? Imagina você, a tranquilidade de vida e você saber que foi chamado por Jesus Cristo para pertencer ao povo dele. Assim também é a glória do envio. Assim também nós devemos nos sentir quando nós entendemos que, como igreja do Senhor Jesus, ele nos envia para alcançar outras pessoas. Então a alegria da salvação, ela se completa com a alegria do servir. Se você ficar só na salvação, pode acreditar, meu irmão, a sua alegria está incompleta.
Porque muito do sentido da nossa vida como crente em Cristo Jesus está no nosso serviço cristão. Quando nós começamos a nos colocar diante de Deus, Ele começa a nos usar, você começa a entender o que você está fazendo nessa vida. Por que você está aqui nesse mundo? Por que Jesus chamou você? Então a gente vê aqui nesse texto e em Atos, que a gente tem visto aqui de manhã, o quanto esses discípulos de Jesus se alegravam por servir, mesmo em meio à hostilidade. Porque nem sempre a coisa é tão simples. A gente tem às vezes a fantasia de que tudo é muito simples, mas não é assim. Então assim foi com Jesus e assim é com os seus discípulos. Então abre o seu coração, abre a sua mente, não só para o fato de que você foi salvo em Cristo Jesus, mas para o fato que Jesus deseja e quer, e para isso te chamou, para enviar você para abençoar uma outra pessoa. O segundo destaque que eu quero dar nesse texto está no verso de número 2. Olha que interessante o verso de número 2. Jesus disse assim: a colheita é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Então peça ao Senhor que mande mais gente. O que é que Jesus está ensinando para os seus discípulos? Para fazer a obra missionária, a despeito da obra ser dele e dele chamar e dele enviar, precisa haver oração. Porque presta atenção numa coisa, gente. Presta atenção numa coisa. Tem coisas que num trabalho missionário nós resolvemos com dinheiro. Por isso que a gente faz essa campanha aqui. Por quê? Porque a gente manda o dinheiro lá para o campo missionário, isso transforma-se em quê? Sustento do missionário e da sua família, dinheiro para ele realizar projetos, ele precisa às vezes comprar material, às vezes ele precisa de recursos, ele está começando uma igreja, plantando uma igreja, precisa de recursos. Essas coisas você precisa do dinheiro, você vai ali e dá. Agora você precisa entender que tem coisas no trabalho missionário que não se resolve com dinheiro. Se resolve com o joelho no chão. Entende isso? Tem coisas que se resolvem com oração. A guerra espiritual é muito grande. Não pensa que Satanás entrega as pessoas de bandeja. O pecado é muito poderoso na vida de uma pessoa. As forças espirituais são muito poderosas. Tanto que você conhece aquele texto onde alguns vão tentar expulsar lá um demônio, né? E o cara fala assim: olha, eu conheço o apóstolo Paulo e conheço o Jesus que Paulo serve. O Satanás virou para ele: mas você eu não conheço não. E deu uma coça no cara. Jesus disse aos seus discípulos, depois deles tentarem de alguma forma exorcizar lá um sujeito e não conseguiram, eles voltaram frustrados, e Jesus disse: olha, tem coisa que só sai com muita oração. Então a oração ela é fundamental, principalmente nesse tipo de situação, não é? Primeiro ele fala da dificuldade do trabalho, é uma obra muito grande, mas existe também a dificuldade de pessoas disponíveis. Então, você pensa bem, eu me lembro quando eu pastoreava lá em Miradouro, e lá em Miradouro é uma cidade que tem muito cafeicultor, tem muito pé de café lá. Lá é a cidade do café com leite. É café na época do café, que é agora, né, junho e julho, se eu não me engano é a época da colheita do café, e leite também, é muito isso lá. E na época agora de junho e julho, se eu não estou enganado com a data, começa a passar caminhão na rua, carro na rua com megafone, recrutando gente para trabalhar nos pés de café. Gente, nessa época, tu não arruma uma pessoa para limpar a tua casa, você não arruma gente para trabalhar no mercado, todo mundo vai para o pé de café. E falta gente. Tem que pegar em todas as cidades. Então você imagina uma grande plantação de café, não é? Uma colheita enorme, os grãos tudo pronto para serem colhidos, mas não tem gente suficiente para trabalhar. Essa é a visão que Jesus estava tentando dar aqui. A semente do evangelho, ela dá um fruto de 100 por 1. Ela é muito poderosa. Ela, quando chega numa pessoa, não chega só naquele indivíduo. O poder que ela tem de atingir a casa toda, a geração inteira, é muito grande. Então ela dá muita, a colheita é muito grande, ela dá muito fruto. E a colheita feita por esses homens aqui, por esses discípulos de Jesus, estava apenas no início da safra. A safra era muito maior, porque até hoje está se colhendo fruto dessa semente do Senhor Jesus. Então a colheita realmente é muito grande.
A questão que Jesus levantou 2000 anos atrás é a mesma hoje. As mesmas dificuldades. Uma das maiores dificuldades que nós temos hoje no avanço da igreja no mundo é gente para servir. Você tem igrejas muito cheias de pessoas, mas pouca gente se colocando para servir. Um exemplo, vou te dar um exemplo nosso, são os nossos pequenos grupos. Os nossos pequenos grupos, ele está em fase, em alguns grupos já de expansão. Mas por que ele não expande a ponto de dividir para crescer de novo? Porque nós não temos líderes para pegar. Essa é uma dificuldade que nós temos. Nós dividimos um grupo agora, né, porque nós já tínhamos um líder em treinamento, mas no geral nós não temos gente, obrigado irmão, nós não temos gente que chega e se apresenta e diz assim, pastor, me treina que eu quero liderar um grupo. Você não tem isso. Então é uma dificuldade enorme de você avançar na obra missionária, não é? O caminho que Jesus apresenta aqui para a gente lidar com essa dificuldade é a oração pedindo que se levante novos líderes. E eu quero encorajar você a fazer isso. Ore nesse sentido. Peça a Deus que envie gente para liderar, gente para servir, para que essa obra cresça 100 por 1, porque ela tem potencial para isso. Então, em vez de nós investirmos 100% da nossa oração em nossas necessidades pessoais, que são inesgotáveis, você já percebeu isso? Que você é sujeito da falta, sempre está faltando alguma coisa? As suas orações voltadas para você são inesgotáveis. Então, coloque alguma coisa e ore a Deus para que Deus levante missionários, líderes, pastores, professores de escola bíblica dominical. Tudo isso nós precisamos para que a obra alavanque. Jesus já teve essa visão há 2000 anos atrás. A colheita é muito grande, gente. Vocês não vão dar conta, então tem que orar para Deus levantar mais pessoas. Terceiro ponto que eu quero levantar aí, está no verso de número 3, que é a respeito da natureza desse trabalho. Olha o que Jesus vai dizer aí, olha, eu vou enviar vocês como cordeiros no meio de lobos. Então não é um trabalho simples, sempre vai haver oposição, sempre vai haver perseguição, sempre vai haver obstruções do caminho. E os discípulos de Jesus, eles são pregadores da paz, mas o mundo em que eles vivem é um mundo maldoso, é o mundo que nós vivemos. O espírito operante no coração do pecador é guerra, não é paz. Nós estamos vendo isso no mundo hoje. Fala-se muito de paz, mas o que a gente vê é o quê? Guerra. Gasta-se muito com poder bélico e pouco com, vamos dizer, por exemplo, vamos acabar com a fome no mundo. Você sabe quanto que custa, quanto se investe hoje, se eu não me engano, a Aliança Global para tirar a fome, né? Se eu não estou enganado, ela não investe mais de 20 milhões de dólares nesse negócio. Você sabe quanto que hoje, 2024 agora, está se gastando com poder bélico? Nós estamos falando de 2,5 trilhões de dólares em poder bélico. Não sei se você viu uma notícia agora há pouquinho tempo. A Europa, não sei se foi a Alemanha, investindo lá não sei quantos bilhões de dólares no reforço lá do seu poder bélico. Por quê? O sujeito é sujeito de guerra. E nós é que somos o índio. É verdade ou não é, gente? O europeu não é o chique? Eles não são o chique, o inglês, mas eles parecem que querem pegar em arma o tempo todo. Os caras parecem que só pensam guerra. Então, o mundo parece que tem um espírito voltado para essa inimizade. Por quê? Porque nós somos sujeitos da falta, mas nós somos sujeitos da inimizade também. Por isso que a sua casa tem muro. A sua casa tem muro porque se não tiver, nós vamos arrumar uma confusão com o vizinho. Ou com a pessoa que está passando na rua. Então, os discípulos, eles seriam colocados ali como ovelhas diante desses corações perversos. Então eles precisariam do cuidado e da proteção do seu pastor, que é Jesus Cristo. É um trabalho, o trabalho missionário é um trabalho que depende do cuidado divino. Se você lê lá no grupo de membros, algumas coisas que eu coloco lá, às vezes é grandona, né? Eu coloquei agora, né? O pessoal
o pessoal do Islã colocando um prazo para que os crentes e os pastores abandonem a sua fé em Cristo e se decidam pelo Islã, senão a coisa vai ficar feia. Eles estão fugindo lá do lugar, então é um lugar de perigo. Né? O quarto ponto está aí no verso de número 4, que Jesus vai destacar a urgência desse trabalho. Ele vai dizer, não leva bolsa, não leva saco, não leva saco de viagem, nem sandália. Não saúdem ninguém pelo caminho. Por quê? Porque as saudações naquela época eram o seguinte, gente, é demorada. O sujeito conversa, troca uma ideia, joga uma prosa, pergunta para o fulano, para o Beltrano, e tem gente morrendo indo para o inferno. E o cara está lá de papo. Então Jesus está mostrando aqui a urgência, essas orientações trazem uma ideia de urgência. Por que a urgência? Porque todos os dias pessoas morrem sem Cristo. Todos os dias. E porque nem sempre as pessoas morrem sem Cristo, porque nem sempre a pessoa tem a oportunidade de se arrepender ali antes da sua morte. Tem gente que tem essa oportunidade, é um privilégio. Às vezes o sujeito está no leito do hospital. Como eu já dei aqui um testemunho uma vez que eu fui numa casa de extrema pobreza, mais do que pobreza, era um lugar de miserabilidade. E tinha um homem com câncer na região aqui da garganta, da boca, já em estado terminal. E ele pediu ali, do jeito dele, para que um pastor batista fosse na casa dele. E eu fui lá, porque tinha uma ovelha na nossa igreja que era agente de saúde, falou, pastor, tem um caso assim, assado. Eu falei, vamos lá. E nós conversamos sobre Jesus e eu falei do evangelho para aquele homem e o nível de resposta dele era o aperto na minha mão. Um aperto para sim, 2 apertos para não, alguma coisa assim que nós elaboramos ali, né? E eu fiz o apelo para a salvação do homem e ele disse um sim forte, até agarrou muito forte na minha mão. E no dia seguinte o carro de som estava anunciando o seu falecimento. Esse homem teve a oportunidade. Mas tem gente que não é assim, gente. Tem gente que morre instantaneamente. Por isso o tempo é hoje. Por isso é agora que você tem que aceitar Jesus. Por isso que é agora que a gente tem que falar do evangelho para a pessoa que a gente ama, ou então para o nosso vizinho, para as pessoas que Deus coloca no caminho da gente. A gente nunca sabe quando vai ser o último momento da vida daquela pessoa. Então Jesus vai trazendo uma ideia de urgência, não é? Nós precisamos olhar para as pessoas como ovelhas que não têm pastor. Elas precisam conhecer Jesus, o sumo pastor das ovelhas. Foi o entendimento dessa urgência que fez com que os 30 primeiros anos ali da igreja primitiva foram anos revolucionários que mudou o mundo. Ok? Os 30 primeiros anos, o sentido de urgência era tão grande de se falar de Jesus que isso mudou a história da humanidade. Então você vê aí que o ano é até dividido, né? O calendário ocidental, nós falamos sobre essas coisas, nós estudamos sobre essas coisas, porque esses caras realmente movimentaram de um jeito com esse sentimento de urgência. Tá? Então a missão da igreja é uma prioridade, a sua missão evangelizadora é prioridade, a obra de Cristo é prioridade, você precisa entender isso. Tá certo? Quinto ponto que eu quero destacar está no verso número 5. Qual é a natureza da mensagem que é levada? Então ele vai dizer assim, quando vocês entrarem numa casa, digam primeiro, paz está nessa casa. A natureza da mensagem do evangelho é a mensagem da paz. E a gente pode entender essa paz de forma tridimensional. Como assim? A primeira paz que o evangelho traz é a paz com Deus, rompida pelo pecado. Não é? Tiago capítulo 4, verso 4 diz que os amigos do mundo são inimigos de Deus. É assim que nós estávamos. Romanos capítulo 5, verso 1, fala dessa paz de Deus, paz com Deus, mediante a justificação em Cristo Jesus. Então ele vai dizer, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Essa é a primeira paz que precisa ser estabelecida. Não essa paz aqui é diferente da outra paz que a gente vai falar, que é aquela paz de Deus em nós. Mas a primeira coisa que nós temos que viver em Cristo Jesus é essa reconciliação com Deus. Por isso que muita gente vai dizer que Cristo é a ponte que une Deus e os homens, porque havia uma inimizade desde o Éden. Então, o Evangelho de Jesus nos reconecta nessa intimidade, nessa amizade, nesse relacionamento filial com o nosso Deus.
Então, essa é a primeira paz que o Evangelho traz. Mas ele também traz a paz de Deus. E Paulo vai falar disso em Filipenses capítulo 4, verso 7. Ele vai dar a essa paz o nome de paz que excede todo o entendimento. E é interessante ele falar isso na carta aos Filipenses, porque se você tirar alguns extratos da carta aos Filipenses, sem você conhecer a história bíblica e ler, a gente já fez uma exposição dessa carta aqui, a impressão que tem é de um homem feliz que está curtindo umas férias e escrevendo um negócio bom. Quando, na verdade, essa não é a realidade do momento. Ele está preso, pegou 2 anos de cadeia em Roma, numa casa, era uma casa alugada porque ele tinha cidadania romana, e ele está acorrentado a guardas pretorianos. Todo dia troca. Tem 4 guardas, 2 na porta e 2 dentro de casa. Essa era a vida do apóstolo Paulo quando ele escreve Filipenses. Então você tem um sujeito que está em meio a uma situação totalmente adversa e ele está falando de paz que excede todo o entendimento. É aquela paz que Deus dá às pessoas através do seu espírito que a gente às vezes não entende porque que aquela pessoa está vivendo tanta guerra, mas ela consegue ser serena. Ela consegue ter um espírito equilibrado diante das guerras que ela vive na vida, diante das controvérsias que ela tem na vida. Então essa é a paz que Deus nos dá. E a outra paz que o Evangelho traz é a paz entre pessoas, porque a cruz ela nos une debaixo de um mesmo povo. Isso está lá em Efésios capítulo 2, verso 14. Cristo é a nossa paz. Então é um pouco daquilo que eu falei essa manhã. Não é? O templo não é igreja é um povo que se encontra em Cristo Jesus. É nele que nós nos encontramos, é nele que nós nos unimos, é nele que a barreira da inimizade quebra. E é interessante porque o que Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 2, verso 14? Ele está falando do mistério da igreja. Os 3 primeiros capítulos de Efésios é a revelação do mistério da igreja, é a natureza da igreja. E quando ele fala assim, ele fez... pois ele é a nossa paz, o qual de ambos quem? Judeus e gentios, ele destruiu a barreira de inimizade que havia entre esses 2 pensamentos e uniu todo mundo debaixo do seu povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que a gente viu hoje de manhã, ali o primeiro concílio já tentando estabelecer essa paz entre judeus e gentios. Então a mensagem do Evangelho é a mensagem da paz e não da guerra. O 6º ponto é qual que é o alcance dessa mensagem de paz? Está nos versos 5 a 9. Né? Quando entrarem numa casa, diga primeiro, paz esteja nesta casa. Se houver ali um homem de paz, paz vai repousar sobre essa pessoa. Então a mensagem do Evangelho, ela entra dentro das famílias. Gente, presta atenção numa coisa. A religião, ela nasce dentro das casas. Ok? Ela nasce dentro das casas. Philippe Arié, não é cristão, é um francês, historiador, ele fala muito disso, onde nasce a religião. As pessoas primeiro se reuniam dentro das casas. Ali nas casas você tinha um foguinho, um fogo que nunca se apaga. Todas as casas têm esse fogo. Isso nós estamos falando de era primitiva, tá, irmãos? Todas as casas têm esse fogo. Todos eles cultuam o mesmo Deus, o Deus Lar, da onde se origina a nossa palavra lareira. Então todo mundo tem o fogo dentro de casa lá, aquele fogo. Né? Agora, as pessoas se reúnem em torno de um Deus e precisam de um lugar para cultuar junto. Então nós vamos agora para um santuário, para um templo ou coisa parecida. Então é dentro de casa que nasce a nossa, vamos dizer assim, que se desenvolve a nossa confiança em Cristo Jesus, a nossa fé em Cristo Jesus. Então, a ideia do Evangelho não é só atingir uma pessoa, mas é atingir toda a casa. E parece que Paulo entendeu isso lá no capítulo 16 de Atos, quando ele está na cidade de Filipos, que ele milagrosamente sai da cadeia e o carcereiro fica louco com aquilo, porque ele tinha que dar conta daqueles presos. E o que Paulo diz para esse carcereiro? Né? Crê no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo quem? Tu e a tua casa. O Evangelho é para a família, para a sua casa inteira, para os seus filhos, é para os seus netos, é para os seus bisnetos, é para todos. Então a mensagem de Cristo ela é poderosa para transformar gerações.
não é? A gente viu aqui nesse vídeo como que o evangelho operou na vida das pessoas. E o evangelho, quando bem aplicado na casa, ele tem o poder de mudar as coisas. Por isso é importante a gente falar de Jesus para todas as pessoas, para que Deus mude a estrutura das pessoas. O evangelho precisa ser bem aplicado dentro da casa da gente. Mas o evangelho também chega coletivamente nas cidades. Então ele vai dizer, quando vocês entrarem numa cidade e vocês forem bem recebidos, comam aquilo que for posto diante de vocês. Nós temos missionários em várias cidades do mundo e esses missionários levam paz a todas as pessoas. Nós enviamos há 2 meses atrás, se eu não me engano, o missionário Diego e a sua família para Guiné-Conakry. Lembra disso? Nós enviamos ele para uma cidade, né, lá na África. Nós temos aqui o missionário Werner, que está trabalhando, ele e a sua família, entre os xerentes. É muito interessante porque o trabalho do Werner é um trabalho de tradução, né? Ele é um trabalho árduo de trazer para aquela língua indígena ali as escrituras, né? Nós temos a missionária Brenda, que também é enviada aqui por nós, com parceria, obviamente, que está trabalhando lá no Amazonas. Então nós temos gente que são enviadas entrando em cidades, entrando em povos, né? E nós temos nós aqui em Pouso Alegre, né, que eu e você somos chamados para falar a cidade e as famílias aqui de Pouso Alegre. Isso é um trabalho nosso, não tem que vir um missionário para cá fazer. É a gente aqui, olha quantos missionários tem aqui nessa noite. Somos nós que temos que executar essa missão, né? O 7º ponto, e a gente já está caminhando para o final, a pergunta que se faz é, todo mundo vai aceitar essa mensagem da paz? Um mundo tão, um espírito tão de guerra, né? Será que todo mundo vai aceitar? Você já viu a hipocrisia do mundo? Todo mundo fala de amor, todo mundo fala de paz, mas o que a gente vê é confusão, né? E dos versos 8 a 9, nós vemos aí que algumas pessoas vão aceitar, sim. Algumas pessoas vão abrir o coração, elas vão aceitar a mensagem do Evangelho e vão desfrutar de todas as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Mas tem gente que não vai, tá? Dos versos 10 a 13, você vai ver que Jesus fala de gente que vai recusar. O Evangelho, ele traz paz, mas ele traz também juízo. E recusar a mensagem da cruz, uma mensagem que vem de Deus, é algo perigoso. É um perigo eterno. Presta bem atenção, nós traímos a confiança de Deus no Éden. Houve um rompimento, uma desunião, vamos dizer assim. Agora, em Cristo Jesus, Deus estende a sua mão para o ser humano dizendo, eu quero paz com você. Vamos restabelecer isso, eu vou providenciar tudo. Mas o sujeito recusa. Isso é loucura eterna. Isso é a pior das loucuras de um ser humano. Então, nós traímos isso, né? Então vai ter gente que não vai aceitar. Tem gente que vai cometer essa loucura de fechar o seu coração, a sua mente e os seus ouvidos para a mensagem do Evangelho. Em último lugar, qual foi o resultado dessa missão? Está dos versos 17 a 24. Os discípulos voltaram radiantes. Eles esqueceram as dificuldades e eles só contaram vitórias. Eles não contaram nenhuma dificuldade. Acho que a alegria foi muito maior do que o perrengue, né? Então os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. Gente, eu não quero nunca que você tenha experiência de ter que confrontar uma pessoa endemoniada. Isso não é uma coisa legal, tá certo? E aí você só me chama em último caso mesmo, amém, irmão? Isso não é um troço legal. Eu já tive 2 situações, uma resultou no meu casamento. Que eu conheci a Marina justamente num exorcismo aí de um jovem que está endemoniado dentro da igreja. E eu tive uma segunda experiência e assim, a gente vê o poder que Jesus tem sobre os demônios. Não é nós, é Ele, né? E eles ficaram extasiados com aquilo. Até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, uma visão da própria queda de Satanás, e eu lhes dei autoridade, que a autoridade vem dele para pisar cobra, escorpiões. Isso aqui é interessante, porque quem vai mostrar isso aqui na prática é o apóstolo Paulo. Lembra ele na ilha de Malta, que uma cobra agarrou uma serpente venenosa na sua mão, ele sacudiu aquilo, botou na fogueira, o pessoal começou a endeusar ele, né?
É claro que você não vai sair por aí botando a mão na boca de cobra, tá, gente? Nós estamos falando de um trabalho que as coisas estão acontecendo no calor do serviço cristão. Tá? Não é uma coisa que você vai sair por aí para provar. Né, teve muito crente aí na década de 90, 80, e existe até hoje, que gosta de ficar invadindo religiões afro, né, e querendo acabar com tudo. Não é assim que funcionam as coisas. Tá? E ele vai dizer, nada lhe fará dano. Contudo, a alegria que vocês têm que ter não é porque o demônio se submete a você, mas é porque o seu nome está escrito no céu. Essa, ainda bem que não caiu missões inteiras, senão era um sinal, é verdade ou não é? Aliás, a gente está virando quase com uma loja desse negócio. Olha como é que está bonitinho. É a Lúcia, a Lúcia está aí? Parece que eu não vi ela hoje, só de manhã. Ela gosta disso aí. Toda vez que ela vai a São Paulo, ela traz um kit desse para nós aí. Então, veja bem, essa é a nossa maior alegria, gente. É a alegria dos nossos nomes estar no livro da vida, de nós termos assegurado a nossa certeza da salvação. Mas não foram só os discípulos que se alegraram com isso. Jesus também se exultou de alegria pelo resultado da missão. Então, no verso 21 diz, naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque o Senhor escondeu essas coisas dos maiores sábios e cultos e revelou a esses pequeninos. Revelou o que? Esse poder do Evangelho, o próprio Jesus, né? Pois foi do teu agrado que assim fosse, né? Todas as coisas me foram entregues, disse Jesus, pelo meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, ou aqueles que ele quer revelar. Então, o que nós conhecemos de Jesus e o que nós conhecemos de Deus? Somente aquilo que nos foi revelado. Entendeu como que funciona a dinâmica da obra missionária? E eu quero concluir encorajando você a algumas coisas. Primeira delas, queria muito encorajar você a aceitar e a assumir o seu chamado para ser um discípulo de Jesus. Se você já aceitou o chamado para a salvação, você tem que assumir agora quem você é. Você foi chamado para ser um discípulo, para ser enviado, cada um no seu contexto. Por que eu estou hoje aqui como pastor? Já falei isso para vocês. Eu fiz uma oração uma vez, mas não foi uma oração naqueles modelos tradicionais de oração, né? Foi uma conversa que eu e a Marina tivemos quando nós morávamos em Niterói. Nós estávamos dentro de um apartamento, era um sobrado igual esse aqui da esquina aqui. Ó. A gente morava num sobrado, no primeiro andar de um sobrado que era de esquina assim. E sentado na sala da nossa casa, nós conversando sobre as coisas espirituais, eu falei para ela, Marina, e ela concordou plenamente, eu não queria passar dessa vida sem ser útil para o Senhor. Mas eu não estava fazendo oração para ser pastor, nem missionário, nem nada. Eu queria trabalhar na igreja. A gente sempre foi muito trabalhador de igreja. Nós sempre trabalhamos muito no trabalho nosso, 11 horas por dia, e sempre na igreja nós trabalhamos muito. Então a nossa vida não era simples. A Paula, que hoje você vê cantando aqui, dormiu muito em corredor de banco de igreja assim, por conta de a gente trabalhando na igreja, eu ou a Marina, ou nós dois, ou em vigílias na igreja, e ela neném, não é? A gente não deixava com parente, levava para a igreja, forrava o colchãozinho assim no canto, e ali nossos filhos foram sendo criados desse jeito. Então, você precisa entender o seu chamado, você precisa entender que não é só vir à igreja, não é só ser salvo, mas existe uma missão que Jesus nos comissionou. Né? E eu não queria que nem eu, nem você, no dia que tivermos que nos apresentar a Ele, que a gente faça igual aquele cara da parábola dos 10 talentos. Aqui, Senhor, o Senhor me deu isso aqui, eu sei que o Senhor é brabo, eu sei que o Senhor é isso e aquilo, eu estou te devolvendo, porque eu não queria correr o risco com isso. Jesus olhou para ele e falou, mas tu foi o servo mais negligência de todos eles. Eu te dei um dom, eu te dei uma missão, eu te dei um chamado, e você não fez absolutamente nada com isso, irmão. Você não fez nada. Então não deixa isso acontecer. Eu quero encorajar você a assumir e aceitar o dom que Deus deu a você.
Alegre-se nas vitórias que você tem em Cristo. Se você já é um servo trabalhador, se alegra no serviço cristão. Gente, o serviço cristão ele é cheio de altos e baixos. Ele é. Mas não tem nada mais regozijante de que você poder ver a alegria de pessoas recebendo a mensagem do Evangelho, querendo crescer em Cristo Jesus, se quebrantando diante de Deus. Essa é a nossa recompensa. E por último, ore para que Deus mande pessoas dispostas a servir na obra de Jesus Cristo, essa obra redentora. Ore nesse sentido. Ore, Senhor, levanta pessoas. Levanta pessoas na nossa igreja. Levanta líderes, aquela pessoa que ela não é, eu quero, porque a gente tem muita gente, assim, disposta a servir. Se eu falar para você aqui agora, olha, nós estamos com a sopa pronta aqui em cima, nós vamos botar uma banca ali, eu preciso de 5, 10 pessoas, que vai passar uma turma de gente aqui, nós vamos dar, eu tenho certeza que vai aparecer mais de 10 aqui. Mas não é isso. Nós estamos precisando de pessoas que se impliquem com a obra, que cedam um pouco do seu conforto, do seu tempo, do seu lazer, para a obra daquele que comissiona, chama e envia, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos adorar o nosso Deus, vamos ficar de pé.